Ai, bem-vinda, bem-vindo. Hoje a gente vai mergulhar num tema que é, nossa, ao mesmo tempo super pessoal e, de uma forma estranha, muito público. A disciplina da oração privada. Um tema denso. Muito. E a nossa análise se baseia na transcrição de uma palestra do Joel Bick. E o que me pegou nesse material foi que ele não trata a oração como, sei lá, um ritual para cumprir tabela, sabe? Não, de forma alguma. É um motor mesmo. Exato. O motor de uma vida íntegra e de um trabalho que funciona, principalmente para quem está em posição de liderança. Então, a nossa missão aqui é, extrair as ideias e os conselhos práticos. Por que isso é tão crucial? E, claro, como é que se cultiva isso? E ele já começa com os 2 pés na porta, né? Totalmente. Para começar, ele já joga a gente no fundo da piscina com uma história, assim, cortante. Ele conta de um amigo, um tal de Martin Holt, que tinha um ministério bem específico. Ele pastoreava pastores que tinham caído. Que trabalho difícil. Imagina. E depois de anos fazendo isso, a conclusão do Holt foi, nossa, avassaladora. Ele disse, nenhum deles, quando caiu, tinha uma vida de oração privada e pessoal com Deus todos os dias. Essa frase pra tudo. Simplesmente pra tudo, não é? Pra tudo. De cara, isso já eleva a conversa para um nível de seriedade que, assim, não dá para ignorar. É fascinante, porque essa observação já estabelece a tese da palestra inteira. A de que a vida pública, seja qual for, é um reflexo direto, sabe? Uma consequência da vida privada. Um espelho. Exato, um espelho. A falta dessa base de oração diária não é uma falha pequena. É o ponto de vulnerabilidade mais crítico de todos. E aí ele faz um contraste da nossa era com a dos reformadores, dos puritanos. Certo. Ele argumenta que a fertilidade, a resiliência do ministério deles não vinha de, sei lá, técnicas melhores, vinha do fato de que eles eram, e eu adoro a expressão, lutadores sagrados no trono da graça. Uau, lutadores sagrados no trono da graça. Que imagem. A oração não era o aquecimento para o jogo, era o jogo em si. Isso me lembra aquela citação do Martinho Lutero que ele menciona que é um nó na nossa cabeça porque vira a lógica de produtividade de ponta cabeça. Ah, sim. A famosa frase... Ele disse, tenho tanto a fazer amanhã que preciso orar 1 hora a mais. A nossa reação seria... O oposto. Tenho tanto a fazer que preciso cortar a oração. Exatamente. Para Lutero, a oração não era uma despesa no banco de tempo. Era o investimento que gerava o tempo e a energia para todo o resto. Tinha uma relação de causa e efeito ali muito clara para ele. Mais trabalho exigia mais poder. E a fonte era essa. Isso. A oração não era algo para espremer na agenda. Era a estrutura que segurava a agenda. Sem ela, tudo desmoronava. Essa ideia é fascinante porque vai contra tudo o que a gente pensa sobre gestão de tempo. Mas se a oração é tão central assim, a pergunta que fica é, tá, e como? Como, na prática, a gente começa a construir esse hábito? Como se sai daquela culpa de não oro o suficiente para uma prática real? Felizmente, a palestra dá um mapa. Sim, ele organiza de um jeito bem claro. 2 partes. A primeira é sobre como tomar posse de si mesmo na oração. E a segunda sobre como tomar posse de Deus. Vamos começar por essa primeira? Certo. Tomar posse de si mesmo é sobre a nossa parte, né? A disciplina, a perspectiva que a gente traz. E o ponto de partida, segundo o texto, é o básico. Lembrar constantemente o valor da oração. Faz sentido. Se a gente não tiver convencido de que aquilo é a coisa mais importante que podemos fazer, a gente nunca vai fazer. Simples assim. E para ilustrar esse valor, ele conta uma história que para mim foi uma das mais tocantes do material todo. É sobre uma visita que ele fez a uma senhora de 94 anos no hospital. Ah, essa história é incrível. Ela estava com uma dor terrível. Ele orou por ela e no final, meio sem jeito, pediu desculpas. Falou algo tipo, gostaria de poder fazer mais pela senhora. E a reação dela foi imediata. Com o rosto contorcido de dor, ela o repreendeu, com firmeza, e disse, o que o senhor acabou de fazer por mim foi mais do que qualquer médico neste hospital poderia fazer por mim. Que perspectiva. De uma clareza impressionante. Ela, no meio da dor física,
tinha uma lucidez espiritual que talvez ele, o pastor, tivesse perdido por um momento. Totalmente. Ela entendia que a intervenção espiritual era de uma ordem superior. Essa história é um soco no estômago da nossa mentalidade pragmática, que vê a oração como o último recurso, o plano B. E para ela, era o plano A, vira nosso mundo de cabeça para baixo. Se a oração tem esse valor todo, o próximo ponto que ele levanta faz todo sentido. A necessidade de manter a prioridade da oração. Exato. Se é tão valioso, tem que vir primeiro. É por isso que alguém como Charles Spurgeon, um dos pregadores mais prolíficos da história, podia dizer: suas orações são mais valiosas na preparação do sermão do que toda a sua biblioteca. Pensa no peso disso. Um homem de livros, um estudioso, colocando o tempo de joelhos acima do tempo de pesquisa. E o texto argumenta que, para manter essa prioridade, a gente precisa fazer cortes. Cortes conscientes em outras áreas. O que é bem difícil. Pode significar, sei lá, reduzir o tempo em rede social, limitar umas comunicações que não são essenciais, ou simplesmente decidir que a primeira hora do dia pertence a Deus, antes que o mundo comece a gritar. É um desafio. A ideia de fazer cortes parece impossível quando a gente já sente que não tem tempo para nada, né? Mas o argumento é que estamos trocando algo de baixo valor por algo de valor inestimável. Exato. E seguindo essa linha, um dos conselhos mais libertadores que eu achei no material foi o de falar com sinceridade. A ideia de que não precisamos de um discurso rebuscado, sabe? Com certeza. Isso tira um peso enorme. O palestrante enfatiza que Deus não olha para a elegância ou para a lógica da oração, mas para a sinceridade de um coração que clama. Remove uma barreira, né? Muita gente se sente intimidada como se precisasse performar na oração. E essa liberdade abre a porta para o próximo hábito que ele menciona, que é o de cultivar um espírito contínuo de oração. Ah, sim, as pequenas orações disparadas para Deus. Como flechas. Isso, como flechas. Não é sobre se trancar num quarto por horas, mas manter uma conversa contínua no meio do dia. Ele cita o exemplo de Neemias, que no meio de uma conversa tensa com o rei, fez uma oração rápida antes de responder. E essa prática não anula os momentos mais estruturados, né? Elas se complementam. E isso leva a um ponto que parece contraditório, mas não é. Trabalhar em direção à organização. Confesso que essa parte me pegou. A gente associa a organização com trabalho, burocracia, não com oração. Mas a dica prática que ele dá é brilhante. Em vez de dizer para alguém, vou orar por você e depois esquecer... O que acontece o tempo todo? O tempo todo. O conselho é, pare e ore pela pessoa naquele exato momento, se for possível. É uma mudança de hábito pequena, mas que garante que a promessa seja cumprida. Uma mudança poderosa. E o exemplo do Dr. Holt, aquele pastor do começo, leva essa organização a outro nível. Ele mantinha listas de oração, diárias, semanais e mensais. Uau! Ele passava uma hora toda manhã intercedendo especificamente por essas pessoas. É uma disciplina imensa, mas o resultado que ele relatou foi o que mais me surpreendeu. O que foi? Ele disse: esse tempo de oração fez mais por mim do que pelas pessoas por quem eu estava orando. Ajudou-me a amar muito mais o meu povo. Nossa, isso é incrível. A disciplina da intercessão organizada não era só um serviço, era um meio de transformação para o coração dele. Ao levar cada pessoa pelo nome diante de Deus, o afeto dele por elas se aprofundava. Então, depois de explorar como a gente pode tomar posse de nós mesmos, a palestra avança para o que parece ser o ápice da jornada, né? Exato. Como tomar posse de Deus na oração. Que exatamente isso significa. É uma expressão forte que vem da tradição puritana. Não significa controlar Deus, claro, mas sim se apegar a Ele e às suas promessas com uma confiança santa, uma ousadia. E o primeiro método para isso é ler a Bíblia para orar. Certo. A ideia é transformar a leitura bíblica não num estudo acadêmico, mas em combustível para a conversa com Deus. E aqui a analogia que ele usa é muito tocante. Ele pede para a gente imaginar que encontrou uma carta antiga, manuscrita pelo nosso pai, que já faleceu. Aquele pedaço de papel vira um tesouro. Por quê? Porque é a caligrafia dele. São as palavras dele. Exato. E ele aplica essa imagem à Bíblia.
Levar as próprias palavras de Deus de volta a ele em oração é uma forma de honrar e de se apegar ao que ele mesmo prometeu, e orar as Escrituras. É quase como usar as palavras dele para falar com ele. Perfeito. É ler um salmo e dizer: Senhor, sinto exatamente isso. Ajuda-me como o ajudaste. Ou ler uma promessa e orar: Senhor, cumpre a tua palavra na minha vida. Isso dá uma base, uma autoridade para as nossas orações que deixam de ser só uma lista de desejos. Essa imagem da caligrafia muda tudo. O ponto seguinte que ele aborda é o de apegar-se à Trindade na oração. A princípio, isso soa um pouco teológico demais. Pode soar, mas a explicação é bem prática. Ele descreve a oração como um ciclo trinitário. Um ciclo? Sim. A ideia é que a oração não é só a gente falando com alguém distante. É a nossa participação num fluxo divino que já está acontecendo. O Pai decreta a resposta, o Filho merece essa resposta para nós, ele é o nosso acesso. Certo. E o Espírito Santo opera em nossos corações, nos dando o desejo de orar. Então, quando oramos, estamos entrando nesse ciclo perfeito de amor e poder. Oramos ao Pai, através do Filho, no poder do Espírito. Isso tira a pressão da gente. É uma perspectiva que traz muito conforto, mas o conselho final dessa sessão é talvez o mais desafiador e vem com a história mais inacreditável de toda a palestra. Ah, sim. Acreditar que Deus responderá à oração. E a anedota que ele conta... A história do bar, não é? É fantástica. Essa mesmo. Ele conta que um bar abriu do lado de uma igreja. A congregação ficou super incomodada com o barulho e começou uma campanha de oração, pedindo a Deus que interviesse. Um tempo depois, um raio atinge o bar durante uma tempestade. E ele pega fogo, queimou até o chão. Nossa. O dono do bar, que era ateu, ficou furioso e processou a igreja alegando que as orações deles causaram a destruição. Não acredito. E a igreja, por sua vez, contratou um advogado e, na defesa, argumentou que eles não tinham nada a ver com o incêndio. A ironia já está se desenhando. Totalmente. O caso foi para o tribunal. E depois de ouvir os dois lados, o juiz, perplexo, fez um comentário que ecoa até hoje. Ele disse: "Este é o caso mais estranho que já tive. De um lado, temos o dono de um bar, um incrédulo, que acredita no poder da oração. Do outro, temos uma igreja inteira, de crentes, que não acreditam." É um soco no estômago. A história expõe uma contradição que o palestrante sugere que é dolorosamente comum. A gente ora, mas, no fundo, fica chocado quando algo acontece. Exato. E não é um fenômeno novo. Beck lembra que isso acontecia até com os primeiros cristãos. Quando Pedro foi libertado da prisão, a igreja estava orando fervorosamente por ele. Mas quando ele bateu na porta... A reação deles é impagável. A serva Rode ficou tão chocada ao ouvir a voz dele que, em vez de abrir a porta, correu para dentro para contar. E a primeira reação deles foi dizer que ela estava louca. Eles estavam orando pela libertação, mas não conseguiram acreditar quando a resposta estava literalmente batendo na porta. Exatamente. É uma história que nos força a olhar no espelho. Com certeza. E para amarrar essa ideia, a fonte cita um bispo puritano, Joseph Hall, com uma frase que eu achei fantástica. "Boas orações nunca voltam para casa chorando. Tenho certeza de que receberei o que pedi ou o que deveria ter pedido." Que confiança! Há uma maturidade imensa nessa frase. Ela reconhece duas coisas: a certeza de que a oração é ouvida e a humildade de saber que Deus, na sua sabedoria, pode dar uma resposta melhor do que a gente pediu. Mesmo que a resposta seja não ou espere. Exato. A confiança não está em conseguir o nosso sim, mas em confiar no caráter de quem responde. A oração nunca é em vão. Então, o que tudo isso significa para a gente? Depois de ouvir tudo isso, é fácil sentir um peso, sabe? Uma culpa, uma inadequação. Eu não oro o suficiente, minha oração não é assim. Sim, esse é o perigo. Mas a fonte parece muito ciente disso e oferece uma conclusão que eu achei muito encorajadora, muito realista. Sim, ele não termina com um chamado para uma performance heróica e insustentável. A mensagem final não é: "Ok, agora todo mundo precisa começar a orar 3 horas por dia a partir de amanhã." Seria uma receita para o fracasso, né? Total.
A sugestão é muito mais sutil e, eu acho, mais profunda. Ele diz que o ponto de partida é simples: pedir a Deus por um espírito de oração, pedir o próprio desejo de orar. Pedir para querer. Exato. E a partir daí, gradualmente desenvolver o que ele chama de santo hábito de banhar as atividades do dia em oração. É sobre o progresso, não sobre a perfeição imediata. É sobre cultivar uma nova direção, uma nova postura do coração. Isso. A mensagem central não é sobre desempenho, é sobre perspectiva. O grande alívio é a ideia de que a oração nunca é uma perda de tempo. Mesmo que a gente não receba a resposta que espera, no tempo que espera, o próprio ato de se conectar com Deus já é um fim valioso em si mesmo. É uma reorientação do que a gente considera produtivo. Completamente. E isso nos deixa com uma reflexão final, um pensamento para levar. A palestra foca na oração como algo fundamental para o ministério pastoral, mas a gente pode expandir essa ideia. Certo. Como isso se aplica para quem não é pastor ou líder religioso? Essa é a questão. Independentemente da profissão ou da vocação de uma pessoa, que ministério público em sua vida, seja criar os filhos, liderar uma equipe numa empresa, produzir arte, cuidar de um paciente. Ensinar numa sala de aula. Exato. Que ministério desses poderia ser radicalmente transformado se fosse sustentado por uma prática privada parecida? Uma prática de reflexão, de intenção focada, de conexão com algo maior? A palestra defende que a força da vida pública de uma pessoa vem da profundidade da sua vida privada. E essa é uma pergunta que vale a pena cada um de nós fazer.